E nós estamos de volta com o nosso APP TV. Já faz parte do calendário anual da APP Ribeirão o curso de Photoshop, tratamento de imagem, que é ministrado por Alexandre Kise, da Desktop, o maior especialista em Photoshop do Brasil. O curso, que contou com cerca de 50 participantes, reuniu profissionais de toda a região que buscam agregar novos conhecimentos sobre essa importante ferramenta de trabalho, que é o Photoshop. Acompanhe agora a entrevista exclusiva com Alexandre Kise. Bom, é isso aí. É a quinta vez que eu estou em Ribeirão Preto, trazendo o curso de Photoshop. É sempre um prazer estar nessa cidade, que eu gosto muito, porque aqui a gente encontra profissionais bastante competentes, profissionais de destaque no mercado, e o treinamento vem justamente para atender essa demanda, ou seja, criar profissionais cada vez mais completos e atualizados. Então, esse treinamento trouxe muitas novidades, continua os outros treinamentos, ou seja, a gente sempre trazendo inovações, mais técnicas, mais truques, sempre abordando o mundo do Photoshop com o que ele tem de mais novo e mais atual. Bom, a evolução do Photoshop é incrível, cada vez mais ele vem automatizando processos. Então a gente vê nas últimas versões CS2, CS3 e agora recentemente na CS4, que muitos processos que você faz com muitos passos, a partir de agora são automatizados pelo aplicativo. Isso significa que você vai ter um tempo muito maior para ser criativo, porque aquelas etapas de produção são automatizadas, então você ganhando tempo no processo vai poder dedicar esse tempo em outras etapas. Uma delas a criatividade, um trabalho de maior qualidade, de maior expressão. Com certeza isso vai fazer com que o seu trabalho se destaque e você profissionalmente também tenha a mesma característica, ou seja, cresça no mercado e apareça mais. A minha relação com a Adobe é uma relação bastante interessante. Eu sou um consultor deles hoje, responsável pela área de Photoshop. Dentro da família de Photoshop, a gente abrange 4 produtos diferentes, que a gente chama de família Photoshop. Então eu tenho lá o Photoshop Elements, que é uma versão básica, indicada normalmente para aquelas pessoas que começam agora com o aplicativo. Na sequência, a gente tem o Photoshop Lightroom, que é um aplicativo extremamente profissional e focado no fotógrafo. Na sequência, 2 aplicativos diferentes, ou seja, o Photoshop tradicional, para quem já faz tratamento de imagens, e o Photoshop CS3, CS4, agora Extended, que é justamente um aplicativo onde ele trabalha com mídias direcionadas ou mercados direcionados, como vídeo, engenharia, 3D, motion graphics, área de design bastante forte. Então, a minha relação com eles hoje é responsável por esse tipo de envolvimento com o Photoshop, ou seja, sou eu quem sou responsável pelos lançamentos, pela apresentação do produto, treinamento de uma série de pessoas. Inclusive, recentemente estive nos Estados Unidos recebendo todo o treinamento da família CS4 para poder apresentar para vocês em primeira mão. O livro, na verdade, já venho escrevendo ele há muito tempo. Foi praticamente, eu falo que existe uma vida de conteúdo dentro do livro. Ele está focado em todo o processo de tratamento de imagens, desde a percepção do usuário, configuração do Photoshop, até os passos indicados para que você realmente tenha uma imagem de excelente qualidade no final. É um livro que foi lançado agora em abril, ou seja, bastante recente, já esgotou a venda dele, está indo para a segunda edição. Tem dados muito incríveis, como por exemplo, a maioria dos cursos de publicidade, produção gráfica e fotografia estão adotando o livro como leitura obrigatória, até porque não existe nada desse tipo no mercado, é uma base extremamente interessante para que todo mundo que está começando. A Livraria Cultura, ele foi o segundo livro mais vendido, né, dentro de várias semanas, então o que para a gente também é uma repercussão muito boa. Então é um livro que eu vejo muito completo no mercado, atende uma carência, uma vez que ele não tem um concorrente direto, ou seja, ele está trabalhando num foco muito específico, que é o tratamento profissional, e vai fazer com que esse profissional que esteja interessado em se destacar no mercado vai ter uma informação diferenciada para conseguir esse objetivo. Eu costumo viajar para fora de 2 a 3 vezes por ano. Então, recentemente eu estava na Adobe, nos Estados Unidos. Antes disso, fui para a Alemanha, participar da Drupa, que é a maior feira gráfica do mundo. E, consequentemente, viajo muito, seja internamente ou externamente, pensando sempre em estudar, aprender novidades, enriquecer processos. Essa é uma meta muito
pessoal minha, ou seja, sempre somar conhecimentos para ter um destaque profissional. Eu acho que todo profissional tem que buscar esse diferencial no conhecimento, esse diferencial em termos de criatividade, em termos de produtividade. Por isso eu estou sempre atento a todas as tecnologias que estão sendo envolvidas, seja na área de câmeras digitais, seja na área de tratamento de imagens, que é o meu foco principal, ou na área gráfica que está envolvida. Isso passa, claro, pelo design, pela publicidade, porque, queira ou não, a gente não pode olhar o processo de uma forma individual, etapas. A gente também tem que ter uma visão abrangente de todo o processo para saber o que acontece. Eu posso ser especialista numa área, mas não posso estar alienado nas outras. Eu tenho que ter um acompanhamento muito bom nesse momento. Bom, na área de publicidade, os softwares são incríveis. Assim. O Photoshop, especificamente, ele é um diferencial na publicidade. Porque, como a gente conhece já, até de uma frase bastante comum, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, muitas vezes a imagem que você faz, ela vai ser o diferencial na publicidade. Ela quem vai despertar o desejo, ela quem vai despertar a curiosidade e vai tornar o produto vencedor no momento da publicidade. Então, eu acho que o Photoshop traz essa realidade de você conseguir juntar, por exemplo, uma modelo que foi fotografada em estúdio, junto de uma praia, junto com um carro, coisas que talvez para você fazer na vida real seria uma logística muito complicada. Então eu consigo isso e consigo trazer uma série de informações diferentes, onde elas vão agregar valor ao produto final, sem dúvida alguma. Viajo o Brasil todo com esse treinamento. Então, assim, recentemente já foram Curitiba, Porto Alegre, São Paulo algumas vezes, Ribeirão Preto, que eu estou sempre presente aqui, é uma cidade que eu faço questão de estar aqui. Tenho também em Brasília, Fortaleza, Recife. Então, ou seja, eu viajo bastante o Brasil e agora está começando a surgir alguns convites internacionais, como, por exemplo, Peru, Chile, Argentina, Portugal, o que é uma coisa que, para mim, vai enriquecer bastante profissionalmente também. E, claro, a troca com usuários dos mais diversos locais, seja no Brasil ou seja no exterior, sempre agrega, porque você tem necessidades diferentes, você tem culturas que você vai somando e essa informação pode ser inserida no tratamento, na publicidade, no desenho, em vários lugares diferentes. É uma oportunidade muito rica. O CS4, na minha opinião, está incrível. Ele veio com ferramentas realmente maravilhosas e com uma tecnologia muito boa. Uma delas, eu tenho uma ferramenta de distorção não destrutiva. O que isso significa? Eu tenho uma imagem horizontal, eu posso começar a esticar essa imagem para vertical e ele vai conseguir descobrir quais são os pontos onde ele pode distorcer e os pontos que ele não pode. Então imagina a flexibilidade que isso me traz na publicidade. Um layout horizontal ou vertical com a mesma imagem, simplesmente arrastando e empurrando uma imagem. Então é muito, muito bom. Então essa é um pouquinho, eu tenho outras novidades na interface, mais produtividade, um desenho completamente novo na interface de 3D, o que vai tornar o aplicativo mais produtivo e mais flexível. Então vale a pena conferir. Bom, a parceria com a PP Ribeirão para a gente é fundamental, seja para a desktop ou para o Grupo Fotopro, é uma parceria indispensável. Eu digo que é uma parceria que vale ouro realmente, porque a gente consegue realmente atender os profissionais, a gente consegue alcançar um mercado mais profissional e eu acredito que a PP Ribeirão, junto com a desktop, elas têm uma visão muito semelhante, ou seja, um mercado cada vez mais ativo, um mercado cada vez mais competente, cada vez mais profissional. É dessa forma que eu vejo a PP, pela quantidade de eventos que eu vejo realizando, Festim, Festgraf, sempre nos apoiando na parte de treinamentos, entre tantas outras palestras que acontecem. É um movimento que você não vê tão forte em outros locais do país. Então, parabéns à PP, eu acho que vocês realmente têm um diferencial e tem que manter essa linha e manter esse enriquecimento profissional que vocês têm hoje, um mercado realmente forte. E no próximo bloco, você vai conhecer os bastidores da organização de um festival de publicidade, o Festgraf. Não saia daí, até já!